Olá, gente, boa noite. Vamos iniciar a leitura do nosso livro A Mãe no Lar. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora, por que eu escolhi esse livro para a gente começar essa leitura? É um livro de reflexões diárias. Ele foi escrito em 1833 pelo autor John Abbott. E ele tem reflexões, ensinamentos para o nosso dia a dia, na nossa rotina, em relação ao ensinamento e desenvolvimento do nosso filho, em virtudes, em conhecimento do nosso Cristo. Então, vocês vão se ver aqui nessa leitura, nesses ensinamentos. Então, vamos iniciar o capítulo 1, diz sobre responsabilidade. O tema é o poder e a influência da mãe. Há alguns anos, um grupo de rapazes que estava se preparando para o ministério se interessou em investigar que proporção deles havia sido criado por uma mãe piedosa. Eles ficaram grandemente surpresos e satisfeitos ao descobrir que de 120 alunos, mais de 100 haviam sido frutos da oração de suas mães e sido guiados pelos conselhos delas ao Salvador. Apesar de algum destes haverem se rebelado contra todas as restrições do lar e como o filho pródigo terem vagado no pecado e no pesar, ainda assim eles puderam esquecer as impressões que haviam tido na infância e foram eventualmente trazidos ao Salvador para a alegria e bênção de suas mães. Então aqui, meninas, a gente vê o poder já nesse primeiro parágrafo da influência de uma mãe na vida dos filhos. E ele fala sobre esse grupo de rapazes, de 120 rapazes, mais de 100 tinham sido influenciados, tinham sido respostas de oração das suas mães. Então a gente nota, né, como é importante esse dia a dia da mãe falar com os filhos, ensinar a palavra. E lendo esse parágrafo me traz a memória em Provérbios 31, verso 1, que diz assim, Provérbios 31, verso 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, olha que coisa, a gente vê aqui já, né, encerrando o capítulo de Provérbios, onde tem um conselho de uma mãe para o seu filho. E aí ele fala, palavras do rei, onde ensinou, nos quais ensinou a sua mãe. E aí a gente conhece esse texto de Provérbios sobre esses ensinamentos e ele descreve sobre esses ensinos e podemos notar a importância da mãe estar ensinando o filho. E aí o próximo parágrafo. Muitos fatos interessantes têm, nos últimos anos, atraído a atenção dos cristãos para esse assunto. Os esforços que uma mãe empreende para o desenvolvimento do conhecimento e da virtude de seus filhos são necessariamente reservados e discretos. O mundo não os conhece e, por isso, o mundo tem sido lento em perceber o quão poderosa e extensiva é essa influência secreta e silenciosa. Mas certas circunstâncias estão agora direcionando os olhos da comunidade para o cuidado maternal, e a verdade está, a cada dia, aparecendo mais distintamente diante do público, a saber que a influência que é exercida sobre a mente durante os primeiros 8 ou 10 anos de existência guiará em um alto grau os destinos daquela mente para essa vida e para a eternidade. E como a mãe é a guardiã e a guia desses primeiros anos de vida, dela é que sai a mais poderosa influência na formação do caráter de um homem. Então, nota, aqui diz, né, a mãe é a guardiã. Então, que a gente possa ter isso em mente. Nós somos as guardiãs da mente dos nossos filhos, né? A gente vai formar esses homens, o caráter desse homem. E aí, muitas das vezes, é um ensinamento que a gente passa para os filhos em que o mundo não vê. É um trabalho reservado, é um trabalho discreto,
né? Aquele dia a dia, às vezes é uma madrugada que você levanta com seu filho, são noites às vezes sem dormir, você está ali com o seu tempo, às vezes você está em um afazer e você para o que você está fazendo para atender o seu filho e corrigi-lo. Então são nesses ensinamentos discretos e reservados que você vai formando o seu filho, a mente, formando as virtudes e ensinando a ele que existe um Salvador. E muitas das vezes, aliás, a maioria das vezes, o mundo não reconhece esse trabalho, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: o diabo, ele conhece esse trabalho, ele sabe a importância da influência de uma mãe na vida do filho, e aí é nisso que ele vai atuar. Ele vai tentar minar esse trabalho, ele vai tentar interromper o seu trabalho. Como? Soprando nos seus ouvidos aquelas mentiras, que o seu trabalho está sendo em vão, que você está perdendo seu tempo, que o seu marido está lá fora trabalhando e você está dentro de casa todos os dias naqueles afazeres cansativos, ensinando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas 10, 15 vezes. Aí você olha para um lado, é uma amiga sua que parece que ela está numa carreira bem-sucedida, né? E você está em casa e não está tendo salário. Mas o nosso salário chega, sabe como? Com os frutos da criação dos nossos filhos. Pode ser um salário que não vai ser imediato, provavelmente não vai ser, né? A gente ensinar para um filho de 3 anos que existe um Salvador que morreu na cruz por nós, ele vai levar um tempo para aprender e para conhecer a Cristo e para conhecer os seus pecados. Mas entre 10, 15, 20 anos você vai colher esses frutos, né? E continuando o nosso texto. E como não poderia ser assim, né, ele fala assim, como não poderia ser, né, a mãe a guardiã da mente do seu filho? Que impressões podem ser mais fortes e mais duradouras do que aquelas recebidas pela mente no frescor e na susceptibilidade da juventude? Que instrutor pode obter uma confiança e um respeito maiores do que uma mãe? E onde pode haver tanto deleite no adquirir conhecimento, senão quando um pequeno rebanho se agrupa ao redor do colo de uma mãe para ouvir a respeito de Deus e do céu? E nota, gente, aqui ele falando, né? Eu achei isso muito legal, chamou muito a minha atenção, né? Que instrutor pode obter uma confiança e um respeito maiores do que uma mãe? Então, que pessoa pode ter uma confiança, né? Um respeito maior do seu filho do que você, que é mãe dele? Então, tamanha a influência que você tem sobre a vida do seu filho. Que lugar pode ter mais aconchego, mais deleite para aprender sobre a palavra de Deus do que o colo de uma mãe? E eu queria encerrar com vocês citando 1 Coríntios 15, verso 58, que diz o seguinte, 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, mulheres, sede firmes, né? Sejam inabaláveis, não desistem, não desanimem, não dê ouvidos às vozes que querem atrapalhar o seu trabalho, que querem minar, né, o seu dia com o seu filho. Sejam firmes, sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, seja abundante no ensinamento com o seu filho. Aproveita cada dia, cada momento, cada minuto que você tem para falar da palavra do Senhor. Cada situação que acontecer, que você tiver que corrigir seu filho, mostra para ele o pecado e que existe um Salvador, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então é no Senhor que a gente espera e é para o Senhor que a gente faz. E o nosso trabalho não é em vão. Então essa foi a nossa reflexão de hoje.
Não esqueça de comentar e curtir e compartilhar esse vídeo.